a gente tem feito a nossa leitura bíblica diária. Então, dia 1º de janeiro, a gente começou a ler Gênesis 1 e lá em dezembro terminaremos com Apocalipse. E uma vez por semana, a gente vai tentar ilustrar de alguma forma aquilo que a gente aprendeu durante esses meses. Nos 2 primeiros, a gente conseguiu fazer um teatro legal, conseguiu intercalar com música, com carimbo. Mas quando foi pensar, o que a gente vai fazer com Números, Deuteronômio e Levítico? Quem é que leu esses 3 livros? Boa. São livros totalmente interessantes, mas ao mesmo tempo difíceis, porque eles falam de muitas leis. Algumas delas que estavam aqui na parede. Então, como tentar representar isso de alguma forma? Então hoje o culto não vai ser tão criativo, tão divertido, mas eu quero abordar um ponto que esses livros falam bastante, que é a questão da lei. E hoje vou estabelecer uma relação da lei com a graça. Como que essas duas coisas, elas caminham juntas, ou será que não? Como essas duas coisas estão ligadas? Será que elas se contradizem? Será que elas se complementam? Então já poderia discutir um pouquinho mais sobre isso no dia de hoje. Por que falar sobre isso é importante? Primeiro ponto. Por que falar sobre lei e graça? Primeira dica eu dei para vocês já. Quando a gente leu esses 3 livros, surgiram algumas leis estranhas para a gente. Muitos até publicaram lá no Facebook, no grupo. Essa lei e tal, o que significa? Então a gente é desafiado e encara com muitas leis que são muito diferentes da nossa realidade. Então quando a gente lê, a gente percebe que tem alguma coisa ali que não cabe ao nosso tempo hoje, que é estranho a gente. Então essa é a primeira importância da gente falar um pouco mais sobre isso. O segundo, muito pouco é falado sobre isso. Muitas vezes fala muito sobre a lei, fala muito sobre a graça, mas aonde está essa relação? A gente não sabe estabelecer uma relação entre elas. A gente não ouve falar muito sobre isso. Então isso me instigou a conversar hoje com vocês. Terceiro ponto. Existem, apesar de pouco falado, existem algumas falsas concepções sobre isso. Então quando algumas pessoas pensam em lei e graça, pensam, a lei é ruim e a graça é boa. Pensam como 2 extremos diferentes. E como a gente vai ver um pouquinho no dia de hoje, não exatamente tem essa relação de algo ser bom e algo ser ruim. As duas podem ser muito úteis. Quarto ponto, elas não são temporais. Muitos dizem, a lei estava no Velho Testamento e a graça estava no Novo. Não. Hoje vai poder entender um pouquinho o porquê não. Por que a gente não pode categorizar e temporalizar essas duas coisas? E por fim, não mais importante, não menos importante, ela nos livra de seguir posturas perigosas. Então ela nos livra ou de sermos muito legalistas, de apontar, de querer viver leis do passado, ou muito liberais, onde pode tudo, já que está debaixo da graça de Deus. Então, esses 5 pontos aqui, assim como os 5 livros do Pentateuco, me instigaram a pensar sobre esse assunto, a estabelecer a relação entre essas duas palavras, entre esses 2 temas tão importantes. Bom, Deus criou o mundo, e Deus criou a criação, Deus criou o homem e a mulher. E lá mesmo no Jardim do Éden, Ele lança algumas ordens para Adão. Quais regras, por exemplo? Quem pode falar? Oi? Não, só falar. Vamos lá, gente. Querem competir em tudo, calma. Vai ganhar ponto ainda, mas quais leis que Deus deu para Adão? Não comer o fruto. Muito bem, que mais? Vamos, gente. Esqueceram já? Já estão em Josué, esqueceram de Gênesis? Comer as outras, boa. Uma é não comer, a outra é comer todas. Entre outras, de cuidar do jardim, de dar nome aos animais,
certo? Então desde o começo Deus coloca algumas leis que ainda não eram escritas para Adão e no caso para Eva. E elas tinham o propósito de manter o relacionamento que eles tinham com Deus. Porque eles podiam conviver com Deus, eles não tinham pecado, certo? Então eles poderiam ter um relacionamento perfeito com Deus. E Deus queria isso deles. Por isso as ordenanças, para manter a relação que eles tinham com Deus. Mas, como sabem a história, a gente já contou para vocês, Adão e Eva pecaram. Pegaram do fruto e desobedeceram à vontade de Deus, foram embora do Éden, e assim a história continua. E de Adão, a saída deles até Moisés, não havia nenhum registro escrito das leis. Não existiam leis nesse momento, escritas. Mas será que eles não tinham que obedecer a Deus? Será que eles não tinham leis? Eles poderiam fazer o que eles queriam, já que eles não tinham lei? Coloca o primeiro texto aí, Lucas, por favor. Romanos 2, 14 e 15. Está aqui na tela. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, mesmo ele não tendo uma lei escrita, aqui Deus fala que de alguma forma a lei dele estava no coração daqueles homens. Eles de certa forma sabiam aquilo que eles deveriam fazer, ou porque Deus se manifestou, como o caso foi de Abraão, mas e também por essa consciência que Deus colocou no coração deles. Até que a gente chega com Moisés. O que acontece com Moisés? O que Deus faz? Deus faz com Moisés. Valendo o ponto, vai, agora vocês respondem. Anota aí quem responder. O que Deus faz com Moisés em relação à lei? Fala para ele, e aí? Falou para Abraão também. E manda eles escreverem. Ponto. Gabi falou? Marca aí. Não precisa levantar não. Só marca aí, Gabi, um carimbo. Não. Só para não... Marca aí no celular ou no papel. Só para não tumultuar. Marca aí. Depois no final vocês pegam. Isso. Beleza. Então Deus fala, tem essas leis. E vocês escrevem elas. No caso para Moisés. Moisés, escreve as leis que eu te ordenei. E a gente escreveu... E ele escreveu, a gente não. Ele escreveu, a gente leu. Todas as leis que a gente viu durante esses 3 livros. Algumas que estão aqui e umas que parecem totalmente sem noção. Existem 3 tipos de leis. Alguém tem ideia? Quais são esses 3 tipos de leis? Vai, Kevin. Tá pensando? Está online, Kevin. É sua chance de brilhar. Você aparecer na net para todo mundo. Vamos lá então. A lei civil ou judicial, a lei religiosa e a lei moral. O que dizia a lei civil? Eram regras da teocracia. Naquela época eles viviam um governo que quem era o principal era Deus. Era Deus quem ordenava as leis. Hoje nós temos um poder para isso, poder legislativo, que cria as leis. Mas naquela época era Deus quem criava as leis. E abordava questões como casamento, o divórcio, heranças, dívidas, escravatura. Alguém sabe um exemplo de uma lei civil? Não. Eu falei que o tema é casamento, mas tem que ter uma lei para casamento. Tá, 5 pessoas responderem, então vamos passar para o próximo. Próxima vez levanta a mão, beleza? Então, não adulterarás. É uma lei importante aqui, que regiria ali o governo do povo. Haviam também leis religiosas, que tinham o caráter de imprimir a santidade nos homens e apontar para o Messias. Eles não conheciam Jesus, eles não tinham ideia que Jesus ia vir. Eles sabiam que eles tinham pecado, mas eles não conseguiam ter um Salvador como a gente tem.
Então eles precisavam oferecer sacrifícios para Deus, como forma de garantia dos seus pecados. E claro que o mais maravilhoso é que essas leis apontavam para Cristo, apontavam para Jesus. Alguém sabe um exemplo de uma lei? Fala, Kevin. Não fará para ti imagem e semelhança. Muito bem, pode encaixar nessa categoria sim. Marca aí um pontinho para o Kevin. Então, essa lei, assim como tantas outras, de oferecer sacrifício, de oferecer uma cabra de 1 ano quando você cometeu um tipo de pecado específico. Então eram formas de o povo se aproximar de Deus, eram formas do povo tentar entender quem seria o Messias um dia. E por fim, a lei moral, que eram leis de regras de convivência e de deveres perante a sociedade. Sem ser dos 10 mandamentos, assim fica fácil. Qual lei poderia estar aqui incluída nessa parte de lei moral? Lei de deveres para a sociedade. Fala, Gabi. Oi? Está em Mateus. Não, mas em relação aos livros que a gente leu. Fala, Mateus. Isso. Muito bem. Quando ela menstruava, ela não saía da tenda. Ela tinha que se limpar, tinha que se purificar. Até porque era o cuidado da época, certo? Porque não tinha absorvente, não tinha toda a questão cuidadosa, não tinha banho todo dia, água quente. Então era um cuidado... TPM ainda tinha. Tinha naquela época. Ganhou. Mateus ganhou um ponto. Fica ligado, Lohan. Seu papel é esse. Então, esses 3 tipos de leis, que são várias, elas serviam para quê? Para orientar os homens sobre como eles deveriam agir, certo? Para preservar o homem da ira de Deus. Isso é um ponto importante. Nosso Deus é um Deus justo. Ele não convive com o pecado, nem com o pecador. Então, se o homem cometesse um pecado, Deus poderia acabar com ele, exterminar com ele. Então, de certa forma, era um cuidado de Deus para preservar o homem da sua própria ira. E como eu falei, eles apontavam para Jesus. Os sacrifícios, o relacionamento, tudo apontava para Jesus, que um dia viria como ele veio, a gente sabe bem disso. Agora, essas leis, elas salvavam esse povo? Como que essas pessoas do Velho Testamento, que não tinham Jesus, eram salvas? Mateus. Pelo sacrifício? Mais ou menos. Não chegou na resposta que eu queria. Fala. Obediência, uma parte, mas ainda não é a resposta que eu quero. Oi? Amando a Deus? Não. Alguém sabe? Dani, foi você que falou? Quem? Pedindo perdão? Não. Fé? Boa, quem é? Ah, tá. Ótimo, Carol, um carimbo. Certo? Era pela fé. Carol. Eu não enxergo, eu sou míope, mas é Carol, confia. Eles cumpriam sacrifícios, eles obedeciam, eles tinham que amar a Deus, mas não era isso que garantia a salvação deles. Não era isso. Era unicamente a fé no Deus verdadeiro. Não era a fé no Messias, porque eles não sabiam que viria o Messias, mas a fé no Deus verdadeiro. Então, desde o começo da história, o homem foi salvo para a graça. Põe o texto aí, Lucas, por favor. Romanos 3:20. Aliás, Romanos dá uma aula sobre lei e graça. Quando a gente chegar lá, vai dar bastante trabalho para a gente, mas é um livro muito bom. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Então, Cristo, aqui no futuro, para nós no passado, mas naquela época no futuro, o que Ele fez lá na cruz, pagou o preço do pecado daquele povo. Porque eles não cumpriram tudo. Pelo contrário, o povo israelita era um povo complicado, como a gente já discutiu aqui. Eles obedeciam todos os mandamentos, adoravam outros deuses, serviam outros deuses. Então não seria capaz deles serem salvos por obedecerem a Deus. Eles não eram suficientes nisso. Por amar a Deus, eles não conseguiam amar Deus de todo o coração deles. Então era somente por Jesus Cristo. Novamente, a graça está desde o começo da Bíblia. Inclusive nessa que a gente considera como a época da lei ou a época da ira de Deus. Mas desde o começo, a graça estava ali. Romanos também fala que Abraão creu. E isso foi lhe imputado como justiça. Foi porque ele creu que a justiça de Deus estava ali presente. Certo? Então, a gente vê antes de Cristo, Deus dando várias ordens para o povo, para eles cumprirem e se aproximarem de Deus e buscarem mais a Deus. Mas o homem não era suficiente, não conseguia cumprir todas as leis. Era somente pela graça e pelo amor de Jesus que elas seriam salvas e foram salvas. Quando a gente encontrar com Abraão um dia no céu, quer dizer, quando a gente encontrar com ele, o mesmo Jesus que morreu por ele também morreu por nós. E eles foram salvos pela fé que eles tinham no Deus verdadeiro. Bom, passa o Velho Testamento e chega Jesus. O que Jesus faz com a lei? O que ele faz? Vamos ver no próximo texto. Não penseis que vim para revogar, ou seja, para cancelar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, pois que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que ao observar e ensinar, esse é considerado grande no reino dos céus. Então, o que a palavra nos ensina aqui? Jesus, ele veio para, em primeiro lugar, cumprir a lei. E ele cumpriu a lei, e cumpriu todas. Cada uma das leis do Velho Testamento, ele cumpriu. Quando você pega o Novo Testamento, em Lucas 2, fala que quando ele nasceu, a família, Maria, por exemplo, foi se limpar por ter tido o Jesus como ordenança, que é o que eles deveriam fazer. Jesus foi circuncidado logo após o seu nascimento. Assim como a sua família cumpriu cada festa ali de Israel. Cumpriu cada ordenança de Deus. Então Cristo, ele teve que cumprir. Ele teve que entrar na lei, cumprir a lei, para que a gente pudesse ser liberto da condenação da lei. Então, o que Jesus veio fazer com a lei? Ele veio para cumprir, ele veio para interpretar a lei, mostrar para a gente o que a gente deve fazer, o que realmente o Velho Testamento nos ensina, o que essas leis realmente falam no nosso coração. Então ele veio para nos ensinar o que era a lei. E talvez uma das coisas mais incríveis, ele acabou com a condenação da lei. Porque a lei falava que o salário do pecado é a morte. Se a gente pecar, nem que seja uma leizinha, uma regrinha, a gente está condenado para o inferno, para a separação eterna de Deus. Então Cristo acabou com essa condenação. Ele nos livrou desse peso tão grande da nossa vida, está condenada para o inferno. Ele veio para salvar e para tirar essa condenação. Romanos fala, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para a gente. A gente tem em Cristo a garantia para a vida eterna, a garantia para uma vida com Jesus. Então, a grande pergunta é, Jesus veio para cumprir a lei, para interpretar a lei. As leis que a gente leu nesses 3 livros, elas são aplicadas para a gente hoje? Sim? Não? Em parte.
Qual das 3 leis você acha que tem dois tipos de leis que Deus acabou, que não existem mais para a gente, mas tem um tipo que ainda continua? Quem sabe o tipo de lei ou as leis que ainda continuam em vigor para a gente hoje, cristão? Não, das 3 leis que eu falei, da lei civil, religiosa e lei moral. Civil continua? A lei moral de Deus, ela continua. A civil, ela era exclusiva do povo. Deus era o governador daquele povo. Então as leis vinham dele. Hoje a nossa lei vem do Brasil, vem da nossa Constituição. A ela que a gente deve respeitar. A gente não está sobre as leis de Israel antigo, nem das leis de Israel atual. A gente está sobre as leis do Brasil e dos nossos governantes que foram colocados lá por Deus. Então a gente não precisa mais obedecer essas leis. Não precisa mais seguir o que as leis falavam sobre os mandamentos, sobre ordenanças em relação a essas leis civis. Então a gente foi liberto disso. As leis religiosas. Por que a gente não oferece mais sacrifício? Porque Jesus foi o sacrifício. Essa era fácil, gente. Ele foi o cordeiro, com letra maiúscula. Ele foi aquele que pagou pelos nossos pecados. A gente não precisa mais oferecer um cabritinho, um bode, um cordeiro, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. A gente foi livre pelo que Ele fez na cruz por nós. Mas sim, as leis morais. A condenação acabou das leis morais, mas elas ainda existem hoje. Os 10 mandamentos, não os 10 mandamentos estrito sensu, temos que guardar o sábado e tudo mais, não, mas a aplicação dessas leis morais, a aplicação dos 10 mandamentos. Perguntaram até lá no grupo, tem que guardar o sábado, a gente está errado nisso? E a resposta foi, aquilo deve ser aplicado como um princípio. Não precisamos mais guardar o sábado, a gente foi liberto disso. Mas a gente pode, no nosso dia, e para os cristãos no domingo, separar um tempo para Deus. Separar um tempo em família, um tempo para poder conhecer a vontade de Deus e até mesmo descansar. Porque o descanso é uma forma de glorificar a Deus. Dormir é uma forma de glorificar a Deus muitas vezes. Ter um tempo em família, almoçar na casa da sua avó, por exemplo. Então, os 10 mandamentos, eles continuam vivos no nosso coração como aplicação. E alguns como ordens, como não matarás, não terarás, esses ainda continuam como ordens. Mas, por exemplo, o sábado ainda é uma aplicação nas nossas vidas. E deve ser pensado, refletido, sem peso, mas como uma responsabilidade, como um compromisso e um voto diante de Deus. Abra lá em Mateus 22, 37 a 40. E o que Jesus faz com esses mandamentos? O que Ele faz com essa lei moral? Ele transforma em 2 mandamentos. Ele pega tudo aquilo, os 10 mandamentos e todas as outras leis e transforma em 2 mandamentos. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essas 2 leis, elas são centrais. Quando a gente ama a Deus do nosso coração e ama o nosso próximo como a ti mesmo, acabou a lei. Se a gente amar de verdade a Deus, a gente vai buscar cumprir essa lei. Se a gente ama o nosso próximo, a gente já está cumprindo a lei de não matar, não roubar o cordeirinho do seu vizinho. Então, Deus, Jesus, no caso aqui, Ele sintetizou todas as leis morais nessas 2, que é amar a Deus e amar nosso próximo. E o mais interessante é que Deus é amor. E só é possível a gente amar se a gente for alcançado primeiro.
a Bíblia fala que Deus nos amou e por isso nós conseguimos amar. Novamente, é pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus, que nos faz obedecer, que nos faz caminhar, que nos faz servir a Ele. Então, mais uma vez, sim, essas leis continuam, mas a salvação ainda continua sendo pela graça de Deus. Não tem como a gente ser salvo por conta própria. A gente só pode ser salvo se um dia a gente entender claramente o que Cristo fez em nossas vidas. Porque só assim a gente será capaz de cumprir a lei. Não por completa, mas quando a gente falhar, tem a graça de Deus novamente. Para não condenar a gente, não para nos apontar o erro, mas para nos oferecer e estender a mão. Isso não quer dizer, gente, que pecado não tenha consciência. Desculpa, consequência. Isso não quer dizer que você pecar, não vai sofrer as consequências disso. Não, você vai. A condenação acabou. Deus não vai te julgar por aquilo, ou ficar colocando na sua cabeça aquilo. Mas a consequência, ela é natural. Então Deus te livra da condenação, mas não te livra da consequência. Algumas vezes pode até livrar, mas muitas vezes, a maioria delas, vai ter consequência do seu pecado. Para que você possa aprender, para que você possa sempre olhar para Jesus. Sempre possa buscar a sua vida e lembrar que sempre é pela ação de Jesus e não pelo seu esforço próprio. Então aqui a gente fez o panorama das leis. E por que as leis hoje, que ainda valem para a gente, por que elas são importantes? Por que a Bíblia ela é importante? Por que Deus se revelou dessa forma? Primeiro, porque é uma forma de a gente poder entender a vontade de Deus. A gente ora tanto, Deus, quero conhecer a tua vontade, quero saber o que você quer da minha vida. Está escrito, a vontade de Deus, e fala que a vontade de Deus é a sua santificação. Então as leis são uma forma de Deus falar no nosso coração, de a gente entender qual que é a vontade de Deus. Um Deus incrível, um Deus eterno e infinito, decidiu comunicar a nós humanos, certo? Por uma linguagem que a gente entenda. A gente pode, no nosso idioma, ler a Bíblia, conhecer a vontade dEle. Então a lei de Deus, ela é um grande privilégio para a gente, que foi a forma como Deus escolheu falar ao nosso coração. E ela nos serve para que a gente possa servir de direcionamento para a gente. Cada passo que a gente deve fazer deve ser em base da lei. Hoje a gente estava discutindo um pouquinho sobre namoro com pessoas descrentes, sobre ficar. E eu comentei, não é o que eu acho, não é o que eu quero que seja feito, mas tem que olhar para a Bíblia. Se a Bíblia fala que algo é errado, então tem que fugir daquilo. Não é porque eu concorde ou não com a Bíblia, mas é porque ela é nosso manual. Ela nos deve dar direcionamento. Em terceiro lugar, ela serve para nos dar exortação. Para quando a gente lê a Bíblia, faz nosso tempo devocional, faz nosso PLB, a gente seja confrontado por quem nós somos. A Bíblia deve apontar para a gente quem Jesus é e como nós estamos longe dele. Você não pode terminar uma leitura bíblica sem ao menos identificar algo que você precisa mudar ali, algo que seja longe da vontade de Deus. Então é essencial você buscar isso, buscar com que a Bíblia te exorte, te corrija, te direcione para o caminho correto. Próximo texto, vamos lá, Salmos 19. Tirando esses salmos, tem um salmo que Davi escreve sobre a lei de Deus. Boa parte dele, a maioria, ou quase inteiro, ele fala sobre a lei de Deus e como ele ama a lei de Deus. Alguém sabe que salmo que é esse? Fala, Fê. 119, ponto para o Felipe. Ele é o cara. Então, o maior salmo
da Bíblia, quantos versículos tem? Quem sabe? Infinitos. X ao quadrado. 176. Mais um ponto para o Felipe. Ele é o cara, a gente fala para ele não aceita isso. Então, o maior capítulo da Bíblia, o maior salmo é consagrado para falar sobre a lei. Davi vivenciou muita coisa. Teve as melhores mulheres, teve riquezas, viu paisagens maravilhosas, venceu batalhas, mas ele dedica um salmo para falar sobre a lei e como ele interagia e como ele tinha prazer nessa lei. Claro que eu não ia ler o Salmo 119 para vocês inteiro aqui, certo? Não, a gente vai acabar lá em dezembro. Mas separei aqui outros salmos para entender como Davi via a lei e como ele tinha prazer nela no dia e na noite. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o estilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então a gente vê claramente a paixão que Davi tinha pela palavra, paixão que ele tinha pelas leis que Deus tinha dado para ele. Ele fala que era a coisa mais importante para ele, era melhor do que o ouro. E olha que ele tinha muito ouro, mas era melhor para ele do que qualquer coisa, porque ele entendeu que era a vontade de Deus, entendeu que dava direção para ele, e ele entendeu que era uma forma de Deus falar ao seu coração. Então Davi tinha essa consciência de que a lei é algo bom, que a lei é perfeita e que nos traz alegria, que nos traz prazer. Terminando o nosso momento aqui. Nossa, tudo bem aí? Terminando o nosso momento aqui. A gente viu um pouquinho sobre como a lei se desenvolveu desde o comecinho e como a graça se desenvolveu em nossas vidas. Como que a gente pôde ver se desenvolver com cada pessoa e ao longo da história. E diante de tudo que a gente viu, quais são as aplicações que a gente tem para essa palavra? O que essa mensagem de hoje, que parece teológica demais, que parece teórica demais, o que ela nos traz como aplicação? O que ela nos traz como mudança de vida? E gente, pregação sem aplicação não é pregação. Sempre que você for ler, sempre que você for falar, ensinar alguma coisa, isso tem que ter uma aplicação na sua vida. E a primeira dela é gratidão a Deus. É reverência a Deus. É alegria diante de Deus, porque Ele te salvou. Porque Ele te deu a lei para te ensinar, mas acima disso, Ele te deu a graça para te salvar. Então, a primeira postura nossa é de engrandecer o nome de Deus. A gente cresceu na igreja, a gente perdeu totalmente a noção do que é o plano de salvação. A gente repete, mas parece que isso parou de fazer sentido em nossas vidas. É só mais uma história da Bíblia. Jesus ter vindo, morreu na cruz e ressuscitou. Mas essa é a história. Por isso um desafio para vocês: pregue o Evangelho para vocês mesmos todos os dias. Todo dia que você acordar, leia João 3,16. Leia o que Ele fez por você. Relembre o sacrifício que Ele fez na cruz, porque foi por Ele que você foi salvo. Não foi porque você é bom, porque você faz o bem, porque você vem na igreja todo sábado e domingo, porque você serve no ministério, não. Foi somente pela graça de Deus. Então, primeiro ponto, gratidão. Seja grato a Deus sempre. E sabe o que é mais legal disso, gente? Quando Jesus morreu, ressuscitou, já com o corpo glorificado, uma coisa Ele manteve naquele corpo antigo:
Eram as marcas dos seus pregos, que estavam nas suas mãos. As suas mãos vão ser furadas para sempre. Por quê? Para que lá no céu a gente olhe para Jesus e lembre que foi por Ele. Para que nenhum dia na eternidade a gente esqueça que foi por Ele e por conta dele que a gente vai estar lá no céu um dia. Nunca perca isso de vista. Cristo quis deixar isso muito claro ao deixar a sua marca, a deixar as suas marcas em suas mãos. Ele podia ter feito o que ele quisesse no corpo dele, mas ele manteve isso por sinal, para nos lembrar de quem ele é e do que ele fez por nós. Segundo ponto, viver sem peso. Viver sem peso da condenação. Viver amarrado, preso, querendo cumprir todos os mandamentos à risca. Lembro quando eu era pequeno, e sempre que eu cometia algum pecado, falava: Deus, eu queria aceitar Jesus de novo. Jesus, entra no meu coração de novo. Entra no meu coração de novo. Eu achava que qualquer coisa que eu fizesse ali, Deus ia me abandonar. Depois, quando eu fui mais velho, eu entendi que não preciso fazer isso. Cristo já me perdoou pelos meus pecados. Cristo já perdoou pelos meus pecados que eu já fiz, e os que eu vou fazer já estão pagos lá na cruz. Então, entender isso é importante. Viver sem peso, sem fardo, sem aquelas leis, sem aquele legalismo que condena, que aponta o dedo. Mas viver livre para servir a Deus, para buscar o nome dEle. Não vir na igreja porque você deve vir ao domingo, mas como gratidão a Deus e como seu coração voltado para Ele e para a sua obra. Terceiro ponto, compromisso com a Bíblia. A lei de Deus está na Bíblia. A lei de Deus está na palavra dEle. Ele decidiu assim. E assim como Davi, a gente tem que ter reverência à palavra. A gente não conhece a Bíblia, gente. A Bíblia fala que muita gente peca porque falta conhecimento pra gente. Porque a gente começa um plano de leitura bíblica e estamos em março, mas estamos lá em Êxodo. Ou a gente simplesmente parou. Porque quando a gente faz um ministério como Eli, começa com 60 pessoas e acaba com 10, 7. Começaram com 4 salas, acabou com uma sala só. Honra a quem se formou. Ela tem feito parte do nosso ministério junto com a gente. Mas é triste ver isso. Um ministério de ensino. Tudo bem, é cansativo vir a sábado, 5 horas, chegar mais cedo. Mas é fácil a gente ter apresentação e vir dançar aqui na frente e cantar. Agora o ministério que ensina a Bíblia está vazio na igreja. Está vazio nos jovens. Isso enche nosso coração de muita tristeza. Porque a gente tem pouco compromisso, pouca reverência à Bíblia. A gente passa horas e horas em atividades, mas não separa 5 minutos para ler ali os 3 capítulos que a gente tem para ler por dia. Para mandar uma pergunta no Facebook, para discutir com o nosso amigo. Então, a palavra de Deus nos ensina hoje que a gente tem que ter compromisso, temor e amor pela palavra de Deus. Querer conhecer a Deus e a sua vontade. Quarto ponto. Saber olhar com humildade os outros. Deus não condena mais a gente. E quem somos nós para julgar e condenar nosso próximo? Não estou dizendo que você não pode exortar o seu próximo quando ele está em pecado. Uma diferença muito clara entre o julgar e o exortar. Exortar é você mostrar a pessoa que ela está errada. Mostrar biblicamente e em amor o que ela tem feito que está longe da vontade de Deus. Julgar é você imaginar o pensamento, imaginar o que ela tem feito. E não saber ter essa humildade. E olhar para o próximo com desdém. Olhar para o próximo e se comparar. E achar que está tudo bem. Humildade é saber entender que assim como você foi salvo pela graça de Deus, o outro também foi salvo. Que ele também tem pecados e tem as suas lutas. Lembro que um dia eu estava na Cracolândia fazendo um trabalho lá com a Missão Sena da IBAB. E a gente estava lá reunido antes de sair para a rua. E o cara que estava coordenando o grupo, ele falou o seguinte: vocês poderiam estar que nem aqueles caras lá fora. Vocês poderiam também estar fumando crack lá fora, viciado em drogas. Mas Cristo te libertou. Se não fosse Jesus,
a gente podia estar aí na noite, suando com tudo, mas foi Cristo que nos libertou. E saber olhar para o nosso próximo com amor e com graça, assim como Cristo olhou assim para a gente e olha todos os nossos dias. E por fim, o que a gente deve fazer diante de tudo isso, todas essas leis, todas essas aplicações, é dedicar a nossa vida para Jesus, dedicar o nosso coração para Ele, dedicar o nosso melhor para Ele, não por culpa, não para conquistar alguma coisa, não por mérito, mas como gratidão pelo que Ele fez. As obras são consequência do nosso encontro com Deus, e deve ser claro na vida do cristão. Então a gente deve viver uma vida consagrada para Deus. Como Paulo dizia, 2 frases, 2 versículos que eu gosto muito: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo que eu quiser, mas não posso, não me convém, não vai glorificar o meu Deus. Paulo sabia que a lei não estava mais nele, mas ele sabia que a aplicação da lei era importante, e ele deveria seguir Jesus todos os dias. E ele fala novamente que a minha vida, que o meu viver seja Cristo, o meu morrer seja lucro. Ele entendeu que ele não está mais sob o domínio da lei, mas a vida dele agora era para louvar, engrandecer, exaltar o nome de Deus em todas as atitudes, aqui na igreja, na faculdade. Só encarar uma dificuldade muito grande daqui para frente. São 4, 5, 6, 8 anos de faculdade, que vão ser anos no mínimo desafiadores. Vão ser drogas que vão rolar lá, vão ser meninas, vão ser a questão ideológica e filosófica, falando que há relativos, que não há absolutos, de que Deus é uma mera construção social. Então vão ser muito desafiados. E todos aqui que estão na faculdade, até na escola, sabem disso. Mas vivam para Deus. O estudo de vocês, a atitude de vocês, tudo é para a glória de Deus. Tudo. O seu estudar na sua casa, a prova que você está fazendo, o seu trabalho, conversa com os amigos, o futebol, a festa que eventualmente você for, é para glorificar Deus. Vocês entraram lá para isso. Não é para se formar somente. Não é para conseguir um bom diploma, um bom emprego. Isso sim é importante. Mas é principalmente para glorificar a Deus. E a gente faz isso com cada atitude, com cada postura nossa. Então cabe, gente, a gente entender que Cristo nos salvou pela graça. E por conta disso, a gente deve viver uma vida para Ele. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez em nossas vidas. Deus, te louvo, Deus, porque o Senhor me salvou. Mesmo Deus, eu sendo teu inimigo, Deus, mesmo eu sendo o Senhor tão pecador, o Senhor esticou a mão, me ofereceu graça e o teu amor. Te louvo, Deus, porque o Senhor tirou a condenação da lei que previa, Deus, que a morte, a separação completa de Deus. Te louvo, Deus, porque o Senhor me salvou. Que essa graça, Deus, seja presente na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha caminhada com Deus. Que eu tenha compromisso, temor e paixão pela tua palavra, Deus, e possa viver todos os dias, Senhor, e saber que se eu tropeçar, o Senhor estará comigo, o Senhor caminhará à minha frente. Deus, muito obrigado. Que essa palavra, Deus, nos conforte, nos direcione, Deus, nos exorte para uma nova caminhada com Deus. É a minha oração, Deus, em nome de Jesus, amém.